Uma vez, um rei escreveu, lá em 1283, que Deus criou os homens para que os homens tivessem prazer e se divertissem. E por isso, Deus criou os cavalos e criou as corridas de cavalos e criou as lutas de espadas e as caçadas e todas aquelas coisas que os homens faziam na Idade Média para se divertir. Mas Deus não queria que só os homens se divertissem, porque também tinha as crianças, as mulheres que não andavam a cavalo, os velhos, quem tinha algum problema físico, e além de tudo, tinha também os dias de chuva, de neve, de frio, onde era impossível estar ao ar livre e fazer essas coisas tão legais como andar a cavalo, disparar de arco e flecha, lutar com espadas, etc. Então, Deus também criou os jogos de tabuleiro. Esse rei foi um rei de Castela, Leão e Castela, chamado Alfonso o Sábio. Ele escreveu o primeiro livro de jogos de tabuleiro do Ocidente e ele também foi o responsável pela Espanha, 200 anos depois, ter dinheiro para financiar o Colombo e descobrir a América. Então, assim, um cara super visionário, né? E aí, quando o assunto é jogo de tabuleiro, normalmente quem está assistindo e que nunca jogou jogo de tabuleiro pensa naquelas coisas de sempre, né? Banco imobiliário, jogo da vida e War. Gente, os jogos, eles sempre retratam a cultura do momento em que eles são criados. Tá? Então, o que acontece com esses jogos? Né? O Banco Imobiliário ele é um jogo que foi criado em 1912. A gente tinha um outro tipo de mundo. Né? O Jogo da Vida, em 1946, a mesma coisa, outro tipo de mundo. War, em 1970, no meio da Guerra Fria, outro tipo de mundo. Então, não é à toa que a gente acha esses jogos super chatos, tá? Porque todos eles foram criados em um momento onde existia uma mobilidade social e econômica mínima. Tudo dependia de sorte. E a gente está num momento de mundo onde todas as possibilidades estão se abrindo na nossa frente e assim existe o fator sorte, existe, mas existe também a estratégia. Existem gerações de jogos de tabuleiro, né? Então a primeira geração são aqueles jogos mais clássicos, por exemplo, damas, xadrez, trilha, xadrez chinês. Por quê? Porque são jogos que não exigem uma enorme destreza técnica para você criar os tabuleiros. Na cidade de Petra, que é lá nos Emirados Árabes Unidos, né, na Jordânia, se encontra tabuleiros escavados na rocha. Em Éfeso, na Grécia, temos tabuleiros de jogos esculpidos em escadas de mármore no mercado. Então as pessoas ficavam jogando lá no meio da praça desse mercado, né? E nós temos inúmeras histórias durante toda a humanidade. Esses jogos mais abstratos, eles foram os jogos de primeira geração que durou até 1860, né? Em 1860 se descobriu como fazer tabuleiros em gráfica coloridos de papel cartão. Então, passamos para os tabuleiros de segunda geração, que são esses, Banco Imobiliário, Jogo da Vida, War, todos esses de 1860 até 1970 são jogos de segunda geração, que espelham um mundo. Então, são jogos onde a sorte é um fator muito forte, os jogos são muito demorados e, de verdade mesmo, eles não têm muitas possibilidades estratégicas. Né? Por isso que a gente começa a jogar banco imobiliário, depois de umas 2 horas ninguém aguenta mais. Em 1970 começamos a
criar jogos que tinham mais a ver com um mundo mais rápido e mais conectado. Ia usar a história, a cultura pop, um monte de outras coisas como exemplos. Então, hoje, existe um monte de jogos de tabuleiro muito legais que você pode jogar e que, em geral, se você vai numa loja de brinquedo do shopping, normalmente se tem poucos jogos de terceira geração. No Brasil, as pessoas não conhecem muito. Eu já comprei fora do Brasil em lojas de departamentos. Você encontra uma seção de jogos super legais. Aqui, infelizmente, a gente tem que ir para a internet ou para lojas especializadas. Ah, pá, mas como que eu conheço isso? Bom, tem várias luderias que você pode ir, tem vários grupos. Então, existe um grupo no Facebook chamado Board Games Brasil, que você pode entrar e daí você começa a se inteirar das jogatinas. Normalmente, todo fim de semana tem nas cidades maiores. E nas cidades menores, você conecta com outras pessoas que gostam de jogar através das redes sociais e marca, né? É simples assim. Eu vou dar alguns exemplos desses jogos de terceira geração. A gente tem também já os de quarta geração, que são jogos onde, além do tabuleiro, você tem missões na vida real. Mas isso fica para um outro dia. Então, vou dar alguns exemplos. Eu peguei alguns jogos aqui que eu acho muito legais. O primeiro jogo de terceira geração que eu joguei foi esse aqui. Desculpa, está de cabeça para baixo. Ele chama Bang, tá? Ele é um jogo de cartas, na verdade. Ele é baseado em faroeste italiano e ele é extremamente divertido, porque tem tiroteio, tem índios invadindo, você leva um tiro, daí você toma uma cerveja, fica bom do tiro, é muito, muito legal. E as partidas duram 15 minutos, 20 minutos. Ele é meio politicamente incorreto, porque ele é baseado em filmes de faroeste, mas ele é muito divertido. Outro que eu gosto muito é esse aqui, olha, Ilha Proibida. Tá? Esse jogo é um jogo cooperativo, onde a gente tem que impedir que a ilha afunde. Ele é muito interessante. Esse jogo, a Ilha Proibida, ele tem uma mecânica totalmente diferente dos jogos que a gente conhece. Você ainda tem que andar com o seu peão nas casinhas e tal, mas você pula, você pode pegar um helicóptero, tem um monte de coisas assim, né? Esse outro jogo aqui, o Sagrada, ele é muito legal porque ele é um jogo com dados, mas os dados, eles não são para dar sorte, eles são para você fazer a sua estratégia. São dados coloridos, transparentes, e você constrói os vitrais da catedral com esses dados, né? Esse outro aqui, ele é um jogo brasileiro, tá? Chamado Abstratos. Essas pecinhas servem para você fazer esculturas de palavras. Também é super interessante. Por que que eu estou falando desses jogos? Para ver que não existe só aquela dinâmica que todo mundo usa, que é jogar dado, mover um peão. Jogar dado, mover um peão. Esse tipo de dinâmica a gente chama de jogo de percurso, e é a coisa mais chatinha que tem. Então, existem N outras maneiras. Todos esses jogos aqui você consegue jogar em loteria com amigos ou comprar na internet, né? Mas eles valem muito mais a pena em termos de se divertir. Ah, mas eu não tenho dinheiro, eu estou em casa, o que que eu posso fazer? Gente, o jogo de tabuleiro, ele foi criado e as pessoas jogavam com o material que elas tinham. Então, você pode criar um jogo na sua casa e fazer com que esse jogo seja muito legal. Inventa. Eu trouxe um exemplo para vocês. Esse jogo é um jogo chamado Siga. E ele é um jogo tradicional dos beduínos, nos desertos do Saara. Então, eles fazem esse tabuleiro na areia. E é super simples, como vocês podem ver. Tabelinha 5 por 5, e aí os dois jogadores,
Cada um pega 12 pecinhas, que podem ser pedrinhas, podem ser tampinhas de garrafa, pode ser feijão, pode ser o que você tiver em casa. Não precisa se preocupar em fazer alguma coisa assim super chique. A gente faz isso aqui em casa. Pega uma folha de papel A4, desenha, faz esse desenho. E aí eu vou explicar como é que a gente joga. Cada jogador tem 12 peças. São 25 quadradinhos no tabuleiro. O do centro começa livre, por isso que ele está em outra cor. Então, sobram 24 para a gente preencher totalmente o tabuleiro. Então, a primeira fase do jogo é preencher. Os jogadores alternadamente vão colocando as pedrinhas onde quiserem. Então, por exemplo, né, o azul veio aqui e colocou uma pecinha aqui. Aí, o vermelho colocou aqui. O azul colocou aqui. O vermelho aqui. E assim por diante, até que em um determinado momento, o tabuleiro está totalmente preenchido. Então, como que funciona esse jogo? É simples assim. O azul foi o primeiro, tirou para o ímpar lá, né, antes ou qualquer outra maneira que você queira. Então, ele foi o primeiro a colocar uma pecinha, ele começa. Ele vai andar uma peça dele na horizontal ou na vertical, uma casa para uma casa livre. A gente só tem agora a casa do meio livre, então é para lá que vai. Então, movi aqui, tá? Ok. Eu consegui comer alguma pecinha vermelha? Ainda não, tá? Agora é a vez do vermelho. Então, olha só que interessante. Só sobrou essa peça vermelha que está abaixo da casa livre para mexer, porque as outras não dá para ir para a casa livre, né? Então, ele vai ser obrigado a fazer isso aqui. Na hora que ele fez isso, a peça azul que está no centro ficou entre duas peças vermelhas, não é isso? Então, ele coleta essa peça. A peça sai do tabuleiro. Ok? Ele comeu a peça, coletou. Agora é a vez do azul. Então, o que, que o azul vai fazer? Ele vai mexer para cá, e agora a peça vermelha que mexeu antes também está entre duas azuis, né? Também comeu, coleta. Tá? E assim sucessivamente, até que alguém tenha comido todas as peças do outro, ou se vocês ficarem 20 jogadas sem pegar nenhuma peça, então conta quem tiver mais peça no tabuleiro naquele momento e ganha o jogo. É um jogo rápido, os beduínos jogam isso quando estão descansando há 4.000 anos. E ele é bem legalzinho, você consegue fazer com qualquer coisa que você tenha em casa, né? Então, só rememorando aqui, ele chama Siga, ele é o jogo nacional da Somália. Então, você precisa do quê? Um tabuleiro 5x5, 12 pecinhas de um tipo, 12 de outro. Na primeira fase, cada jogador vai alternadamente colocando suas peças, e aqui também já tem uma estratégia. E na segunda fase, você move uma peça na horizontal ou vertical para um espaço vago. Se uma peça do adversário ficar entre as duas peças do jogador que moveu, ela foi capturada. Ganha quem capturar todas as peças do outro. E se em 20 rodadas nenhuma peça for capturada, ganha quem tiver mais peças no tabuleiro. Deixa eu voltar aqui e eu continuar falando com vocês, né? O que é importante aqui, né, pessoal? Faça e divirta-se. E você pode pesquisar na internet ou você pode construir jogos. Cria uma história, constrói um jogo a partir dessa história. Brinca com a sua família. Se você tem filhos pequenos, constrói o jogo junto. Pede para eles ajudarem a construir. Pega, quando você pedir pizza, guarda a tampa da pizza, que não está suja, e desenha dentro da tampa da pizza. Fica um tabuleiro super legal. E aí vocês vão brincando. Por que jogo de tabuleiro é tão bom, é tão legal? Porque você pode criar jogos que desenvolvam desde estratégia, matemática e coisas assim, até jogos onde você precisa aprender a lidar com as suas emoções, com a emoção do outro, por exemplo, aquele Ilha Proibida, a ilha começa a afundar, todo mundo fica estressado porque tem que salvar a ilha, como eu lido com o meu estresse.
Então, todas essas coisas, ok? Espero ter dado um recado legal para vocês. Eu espero que vocês se divirtam com esses jogos. O meu nome é Pá Falcão, eu sou game designer e eu estou à disposição. Me procurem nas redes sociais, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês e tudo de bom.